Olá, professor. Eu sou o Sandro Torres. Neste vídeo, nós vamos falar sobre as mudanças que ocorreram no ensino de geografia após a criação da Base Nacional Comum Curricular em 2017, a BNCC. O propósito deste vídeo é de servir como uma introdução e um guia para o entendimento da lógica que orienta a BNCC e DCGO ampliado. Mas ele não substitui de forma alguma a leitura e o estudo aprofundado desses documentos. Em 2018, foi publicado o Documento Curricular para Goiás, o DCGO, que contextualiza a BNCC à realidade do nosso estado. Em 2019, dando continuidade aos trabalhos, foi pactuado o regime de colaboração pleno entre o Estado, representado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e os municípios, representados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação Goiás, UNDIME-GO, para sua implementação. Essa ação suscitou a necessidade de propor desdobramentos ao documento curricular para Goiás, com o objetivo de aproximá-lo do currículo efetivado no cotidiano de uma instituição escolar. Esses desdobramentos se constituem no acréscimo de conteúdos de forma articulada aos objetos de conhecimento, na escrita de habilidades ano a ano para os componentes curriculares de arte e de educação física, que estavam escritas em blocos de 3 e 2 anos, e no ordenamento das habilidades por ano, numa sequência, observando a progressão dos processos cognitivos e a integração de conhecimentos dentro do próprio componente curricular, dentro da área, além de possíveis integrações com outras áreas e demais componentes, constituindo-se, assim, o documento curricular para Goiás ampliado. A BNCC e o DCGO ampliado pensam as aprendizagens a partir do protagonismo dos estudantes, da sua formação integral e do desenvolvimento de competências e habilidades. Mas o que é, afinal, uma competência? Ter uma competência é ser capaz de mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, para o pleno exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Para o desenvolvimento das competências, as áreas e componentes do DCGO ampliado se estruturam em unidades temáticas, que trazem objetos de conhecimento, conteúdos, que por sua vez definem as habilidades que devem ser desenvolvidas pelos estudantes e que são a unidade básica de trabalho do professor. Mas claro, para falar desse assunto, eu vou estar acompanhado de 2 especialistas, a Evânia e o Rodrigo. Eles são redatores, formadores e fazem parte da equipe de currículo de Goiás, vinculada ao programa de apoio à implementação da BNCC, o PRO-BNCC. Participaram de todas as etapas de construção do DCGO. E para começar, qual é, afinal, o objeto de estudo da geografia? O objeto de estudo da geografia é a organização do espaço geográfico. O que é espaço geográfico? Esse espaço geográfico ele é resultante do trabalho humano, como que os homens se relacionam com os outros homens. Ao longo dos tempos, porque no decorrer da história da humanidade as relações foram sendo modificadas e que como essas relações interferem no meio. Então, estabelecendo as conexões entre pessoas e natureza e as consequências disso. Compreender esse objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, é compreender o mundo que a gente vive. O quadro curricular de geografia está localizado nas unidades temáticas: o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Para cada unidade temática tem seus objetos de conhecimento, conteúdos e suas habilidades. As habilidades são organizadas dentro daquela unidade temática, dentro da proposta de conhecimento daquela unidade temática. E quando a gente vai pensar no desenvolvimento cognitivo dos estudantes, na progressão dos conhecimentos, essas habilidades dialogam uma com as outras. Por exemplo, o sujeito e seu lugar no mundo, lá nos anos iniciais. Ele vai falar sobre o local do estudante, ele conhecer seu espaço, o seu trajeto de casa para a escola, de escola para casa, como as relações estabelecidas ali naquela sociedade. E representações especiais fala sobre como representar o espaço e o uso da cultura digital para isso. Então, quando ele está relatando o seu trajeto da sua casa para a escola, ele já está fazendo um mapa, ele já está fazendo uma representação espacial. Então, as habilidades de um objeto de conhecimento, de uma unidade temática, dialogam diretamente com a da outra unidade temática. Os primeiros pares de letras
indica a etapa do ensino, ou seja, EF é ensino fundamental. O próximo par de letra indica o componente, né? No caso, o componente de geografia, GE. O outro primeiro par, né, numérico, indica a série ou ano. O segundo par de número, né, indica a ordem das habilidades. E quando uma habilidade foi criada, acrescentou-se nela o GO. O DCGO ampliado amplia e detalha o componente geografia em relação à BNCC, introduzindo especificidades do nosso estado para que o estudante pense o espaço geográfico tendo como referência a sua escala local, isto é, o seu município. Ele deve refletir também como o seu município interage com outros espaços em escala estadual, regional, nacional e mundial, sempre estabelecendo as relações e contradições entre essas escalas de análise. O documento curricular ampliado para Goiás traz a regionalização de forma mais aprofundada. A gente criou um objeto de conhecimento chamado Divisão Regional do Brasil, porque a regionalização do Brasil está associada ao processo de ocupação do território. E esse processo de ocupação do território é um jogo de forças. É um jogo de forças econômicas, políticas e que interfere no meio. Então, a gente traz a discussão para o estudante perceber o que é uma região, qual a diferença das relações, por que a gente diferencia as regiões, né, e quais são os aspectos socioeconômicos e culturais dentro de cada uma dessas regiões do país. Tivemos vários diferenciais e um deles foi sim, né, de pensar as especificidades e as particularidades do estado de Goiás. Desde os aspectos físicos, quais seriam eles, né? A nossa vegetação, o cerrado, tá? Os aspectos ligados ao mundo do trabalho. O estado de Goiás é focado totalmente no agronegócio, né? Outra especificidade muito também característica do estado de Goiás é o relevo. Se comparar com a região sudeste, com o nordeste, é um relevo mais plano, mais desgastado ao longo dos anos, né? A proposta da BNCC para a exploração de estudo da geografia leva a 10 competências específicas da área para o ensino fundamental. É fundamental absorvê-las e incorporá-las como base de nosso trabalho na instituição de ensino. A educação infantil, a criança é tratado como criança. Ele vai ter experiências e vivências e vai compreender as relações sociais e o seu espaço de convivência. Ao ir para o ensino fundamental nos anos iniciais, que agora a gente vai falar sobre o estudante, mas que continua sendo uma criança, ele continua, né, sendo uma criança, ele só mudou de ano. Então, eu tenho que proporcionar a esse estudante agora essa ampliação desse campo de experiência, que vem agora na unidade temática. E quando a gente vai para os anos finais do ensino fundamental, continuam as mesmas unidades temáticas na perspectiva de ampliação do conhecimento e desenvolvimento cognitivo do estudante. O que muda é a escala. A escala agora é o seu município em relação ao mundo, ao Brasil e ao mundo. Então, quando eu penso no plano de aula, eu tenho que pensar nessa progressão, né, local, estadual, nacional, mundial, e estabelecendo as relações entre eles. Como que eu me relaciono com o mundo nos anos finais e como o mundo se relaciona com o meu espaço de vivência. É importante entender que no quadro curricular da BNCC, essas habilidades se ordenam obedecendo à distribuição das unidades temáticas, mas não aparecem em ordem de desenvolvimento do processo cognitivo. No DCGO ampliado, de forma diferente, foi realizada uma reorganização dessas habilidades. Elas não são apresentadas na sequência do código alfanumérico. Ordenam-se ao longo do ano de acordo com o desenvolvimento cognitivo dos conteúdos, favorecendo o entendimento da sequência de aprendizagens. Como as unidades temáticas são as mesmas em todo o ensino fundamental, o que se modifica são os objetos de conhecimento e as habilidades, permitindo a progressão vertical das habilidades, que vão ficando cada vez mais complexas, possibilitando o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes. Professor, você não precisa saber de cor todas as habilidades. O mais importante é pensar no trabalho integrado e na articulação entre as habilidades, as competências, os princípios, conceitos e categorias geográficas. A partir das considerações feitas sobre o objeto de estudo da geografia e o quadro curricular do DCGO ampliado, como a gente pode pensar o currículo nas escolas e o plano de aula do professor? Primeira questão da necessidade de conhecer o documento, da leitura desse documento. Porque ao ler esse documento, algumas questões vêm à tona.
vem à tona. A questão, por exemplo, das transições. Porque nós temos a educação infantil, os anos iniciais e os anos finais. A alfabetização geográfica, o conhecimento geográfico, essa alfabetização geográfica começa lá na educação infantil. Então, quando eu penso na sala de aula, eu tenho que pensar que existe uma progressão horizontal e uma progressão vertical, que esse conhecimento vem sendo ampliado. Então, eu começo lá na educação infantil com a questão da alfabetização geográfica. Tem um campo de experiência da educação infantil chamado espaço, tempo, quantidade de relações, onde as crianças acabam por compreender, se entender como participante de uma sociedade, que é o âmbito familiar e seu espaço de vivência. Ao fazer isso, ela já está desenvolvendo o pensamento geográfico, o raciocínio geográfico, que ela vai fazer relações familiares, relações de parentescos, ela vai conhecer sobre a história através de jogos e brincadeiras contadas pelos mais velhos, vai poder estabelecer horários. Então, ela vai estar trabalhando toda essa organização social, toda essa de convivência, de relações com o passado e o futuro, vai argumentar, porque ela vai falar sobre os fatos observados. Então, ali na educação infantil, essa criança já está tendo uma percepção de todo o processo. Então, eu, enquanto professor, ao pensar meu plano de aula, eu tenho que pensar que existe uma progressão vertical, que esse conhecimento vai sendo ampliado para o estudante. Então, primeiro ponto. Uma segunda questão, compreender que o componente de geografia e o componente de história fazem parte da área de ciências humanas. Então, tem que ter uma compreensão do que é uma área de ciências humanas e como geografia e história se interligam na área de ciências humanas. Tem que se pensar também no protagonismo do aluno, mediado pelo professor, no desenvolvimento dos princípios de igualdade e equidade, na formação integral, no trabalho integrado e trazer para o seu plano de aula as categorias e os princípios da geografia. Na perspectiva da integração, os componentes curriculares Geografia e História compõem a área das ciências humanas, que ao longo do ensino fundamental permite aos estudantes desenvolverem habilidades para compreender as inter-relações entre as diferentes culturas e sociedades do Brasil e do mundo em seus tempos históricos, territórios e paisagens. Dessa maneira, a área contribui para a participação dos estudantes no mundo social e para a reflexão sobre questões sociais, éticas, políticas, ambientais e econômicas que permeiam os espaços em todas as suas escalas. Reflexões essas orientadas por valores democráticos e de justiça social, contribuindo com a atuação crítica, consciente e responsável dos estudantes no mundo em que vivem. Provavelmente, muitos professores já atuavam e faziam essas práticas pedagógicas, mas o documento curricular para Goiás veio reforçar ainda mais esse protagonismo do estudante. Que meio? O professor perde esse seu papel? Não. O papel dele continua como mediador através de um processo investigativo e ele também vai... Na sala de aula, ele vai trazer as suas experiências, né, que é vivida desde a criança, o adolescente, até o mais jovem, até o ensino médio, né? Então, ou seja, esse processo investigativo vai ser no dia a dia mesmo. Se há um problema no meu bairro, por exemplo, no período de chuva, houve uma enchente, o que causou isso? Foi a poluição? Como solucionar isso, né? Então, essas são formas de pensar o espaço e de agir sobre ele. Conceber os planos de aula de geografia demanda articular essas habilidades e competências, primeiro, com os conceitos essenciais da geografia, o pensamento espacial e o raciocínio geográfico. Segundo, com a alfabetização cartográfica. Terceiro, com os princípios geográficos da analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. A compreensão dos princípios geográficos, a compreensão das categorias geográficas, associado à alfabetização cartográfica, que se inicia lá na educação infantil e passa por todos os anos, por todo o ensino fundamental e continua no ensino médio. Permite ao aluno desenvolver o raciocínio geográfico e o pensamento espacial. Esse pensamento espacial é um conceito que não é trabalhado especificamente somente na geografia, mas é um conceito também trabalhado na matemática, na literatura, na artes, nas ciências da natureza, né? Isso começa sendo trabalhado desde a criança, né? Ou seja, direita, posição, né? Direita e esquerda, frente, atrás, quem são meus vizinhos, né?
depois a questão dos pontos cardeais, e isso vai ampliando os pontos de orientação, isso é um pensamento espacial. A partir dele, vai desenvolver o conceito de raciocínio geográfico, né? Que nada mais é do que realmente compreender esse arranjo socioespacial, porque tudo é construído por meio do trabalho do homem ao longo do tempo. Para se compreender o pensamento espacial e o raciocínio geográfico, é necessária a compreensão dos princípios da geografia. Princípios como a questão da analogia. A analogia é o princípio que trata que os fenômenos geográficos são semelhantes em várias partes do planeta. Semelhantes, não iguais. Como assim semelhantes? As origens de um tsunami no Oceano Índico são as mesmas origens de um tsunami no Oceano Pacífico. Conexão. Consigo entender que os fenômenos geográficos que acontecem em um determinado lugar influenciam diretamente em outros lugares. Por exemplo, a questão da seca, né, do aumento dos períodos de seca aqui no Centro-Oeste, está associado ao desmatamento da Amazônia. Então, os fenômenos têm uma extensão, que já é outro princípio, a extensão, até onde, qual a área de abrangência daquele fenômeno geográfico. Tem a localização, que os fenômenos geográficos acontecem em determinadas regiões do planeta. A questão também da ordem, né? Todos esses fenômenos geográficos são estruturados a partir de relações estabelecidas na sociedade. Esses princípios são todos interligados. A gente fala nos 7 princípios, mas eles dialogam diretamente uns com os outros. A compreensão de um implica na compreensão do outro princípio. Não dá para ver eles de forma isolada. E permite também que o estudante, ao compreender o pensamento geográfico, o raciocínio geográfico, os princípios das categorias geográficas, ele se percebe também enquanto identidade. Ele desenvolve a sua identidade, né? Que a identidade está ligada com o quê? Com os princípios de memória social, memória histórica, identidade cultural, relação com as paisagens, relação com o espaço vivido, relação com o outro. Eu tendo essa percepção de todo esse processo, eu desenvolvo minha identidade, me percebo um cidadão, me percebo um sujeito e percebo que eu tenho a capacidade de ação sobre esse mundo. Por fim, é fundamental compreender as 6 grandes categorias do pensamento geográfico para articulá-las no processo de ensino e aprendizagem: natureza, sociedade, paisagem, lugar, região e território. Essas 6 categorias, né, já são trabalhados desde o movimento de renovação da geografia brasileira, e isso perpassou também para o ensino de geografia, porque a partir dessas 6 categorias e mais os dois conceitos básicos e essenciais, junto com os princípios geográficos, esse conjunto é possível fazer o entendimento e a leitura da compreensão do mundo. Então, a natureza nada mais é que não somente os elementos naturais existentes na superfície da Terra, mas a relação que se dá com ele com o meio das ações antrópicas ao longo do tempo. A sociedade são tão ligadas desde as normas, valores que são instituídos na sociedade. A paisagem é tudo aquilo que se vê é paisagem, né? As outras 3 categorias, elas estão ligadas mais ao espaço, a um recorte do espaço. O lugar está ligado ao sentimento, à afetividade que cada ser humano tem com o seu lugar. A região também é um outro recorte do espaço. Essas regiões, elas podem ser estabelecidas por vários critérios, desde os critérios naturais, como os critérios humanos, sociais, políticos, culturais e outros. E, por último, o território. O território está ligado a uma concepção de poder. Esse poder pode ser representado tanto pelo Estado como um poder paralelo. Essa articulação entre conceitos, princípios e categorias geográficas é o que permitirá aos estudantes um olhar sobre a totalidade do espaço, fomentando a capacidade de ler e interpretar o mundo em todas as suas escalas, local, regional, nacional e mundial, e contribuindo com a sua formação integral. O professor problematiza em sala de aula para que o aluno vá atrás, né, dessa problematização, vá perceber isso na sua realidade e traz isso para a escola. Além de perceber, ele vai conversar com as pessoas, ele conversa com os familiares, conversa com os vizinhos sobre as diferenças de costumes, sobre as diferentes tradições, sobre os diferentes usos dos espaços públicos do bairro. Então, comparar esses fatos com o relato dos outros estudantes, e ao comparar ele vai percebendo as diferenças e vai inclusive compreendendo o porquê das diferenças. Já traz inclusive, por exemplo, questões migratórias, né, que envolve o bairro.
e permite ao aluno entender que existe uma diversidade e que essa diversidade tem que ser respeitada. O raciocínio geográfico está ligado com o quê? Com perceber, entender, compreender e analisar o mundo. Então, quando eu penso no meu espaço de vivência, ele tem vários fatores interligados naquele espaço. Então, eu tenho que pensar sobre ele. Quais são as relações estabelecidas, qual o processo histórico, né? De que são feitas as coisas, né? Os objetos, que entra muito na questão da ciência, da natureza também. Então, pensar racionalmente é pensar de como a vida, as relações, o cotidiano se estabelece naquele recorte espacial que você está estudando, seja local, estadual ou mundial. E ao pensar isso, eu trago todos os conhecimentos, né, para a discussão e o conhecimento daquele lugar. O sujeito, ele nasce como um ser social, né, social e histórico. E ali ele vai passar as experiências que ele vive em cada local, seja uma criança que vive no campo, seja uma criança que vive na periferia, seja uma criança que vive numa cidade pequena ou numa cidade grande, né? Ele vai precisar o tempo todo fazer vários questionamentos para problematizar isso e se tornar esse grande diferencial, para que ele possa agir como um sujeito ativo, atuante e principalmente transformador, né, nessa realidade que vivemos e complexa também. Eu acho que o grande diferencial para o estudante é formá-lo para um cidadão pleno nesse mundo. É isso, professor. Conforme dissemos, esse vídeo é apenas um pontapé inicial para situar e contextualizar a Base Nacional Curricular, sua relação com o DCGO ampliado e a abordagem específica dos dois, neste caso para a geografia. Por isso, é fundamental, professor, o estudo da BNCC e do DCGO ampliado, para agora colocar em prática em sala de aula suas propostas. Bom planejamento e boas aulas!